Fala, turma! Como vocês estão? Quarta-feira, meio da semana. Bora lá falar sobre jornada do colaborador, que a gente já começou na segunda-feira falando. Mas antes, eu vou trazer uma questão que é: qual é a nossa maior dor do RH? E eu falo que geralmente é a não retenção de talentos, né, dentro das empresas. Essa é uma das nossas grandes dores. E quando a gente olha para essa não retenção de talentos, eu tenho duas grandes respostas. A primeira, erro de contratação, né? Será que a gente de fato está contratando certo? O nosso time, os nossos colaboradores, será que eles estão mesmo dentro do fit cultural da empresa? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer e que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre atração e seleção na próxima semana aqui no Coisa de RH. E uma segunda dor que a gente tem muito forte é o erro no cuidado com as pessoas. Já perceberam como a gente erra no trato com os nossos colaboradores? E as lideranças, né? O quanto as lideranças erram no trato com o time, no trato com a equipe. E muitas vezes a gente não consegue reter. Por que eu coloquei aí aspas? Eu não gosto muito de retenção, porque parece que quando a gente está retendo as pessoas, parece que a gente tem elas como prisioneiras, né? Mas na verdade não é isso, mas é o como que eu consigo ter um ambiente agradável para que as pessoas, para que os talentos queiram continuar na empresa e queiram continuar de forma produtiva e queiram continuar aí trazendo inovação, né? Tenham um ambiente seguro psicologicamente falando, que proporcione o engajamento dos colaboradores. Então eu falo que uma das nossas grandes dores aí é essa questão da retenção de talentos. E como que a gente consegue administrar isso? Eu falo que a gente tem algumas ferramentas na mão, mas uma grande, uma base, que eu falo que é o básico que a gente precisa entregar, é olhar para a jornada do colaborador e entender que ela precisa ser feita da forma correta. A gente precisa dar base para ela, né? A gente precisa olhar para essa jornada do colaborador. Eu falo que isso é um dos nossos papéis essenciais. E a gente acaba não olhando muitas vezes. A gente vai colocando processos, enfiando processos, né? E acaba não olhando no detalhe o que a gente precisa fazer. E ontem eu fiz uma live com um ex-diretor aí tanto de treinamento, ele foi diretor de treinamento do McDonald's aí a nível Brasil, e ele foi também diretor de operações, tanto no McDonald's quanto no Habib's. E eu questionei muito sobre o que ele espera do RH. E o que eles esperam, o que as empresas esperam, é que a gente tenha estratégias de cuidar dos processos. Então, querendo ou não, é cuidar dessa jornada dos colaboradores. É isso que as pessoas esperam da gente, é isso que a empresa espera da gente, e isso é, de fato, uma das grandes atribuições aí, e eu falo que uma das maiores do RH. Cuidar de toda essa jornada, tá? E aí a gente só tem benefícios, né? Quando a gente tem uma jornada do colaborador muito bem processual, quando a gente tem uma jornada transparente e positiva para a empresa e para os colaboradores, tá? Lembrando que o RH sempre tá nessa ponte, ele sempre tem que olhar para os dois, para o negócio e para as pessoas, né? Então vamos falar da jornada do colaborador nesse processo aí de atração e seleção. Gente, aqui é a porta de entrada, né? A gente precisa olhar sim para ela. A gente precisa entender quem são as pessoas que estão no nosso negócio, quem são as pessoas que a gente quer para o nosso negócio, quais são as pessoas que aderem à nossa cultura da empresa. Então a gente precisa sim focar nesses candidatos, focar em quem a gente está atraindo para a nossa empresa. Então a gente precisa cuidar da nossa marca empregadora,
tá? Então, esse seria aí a primeira etapa da jornada do colaborador e que eu vou puxar na próxima semana, né? Como eu comentei com vocês, na próxima semana a gente vai ter uma semana aí para falar só sobre atração e seleção, porque é uma das áreas onde o RH mais se desenvolve, porque às vezes ele é muito visto só como o cara que contrata, a pessoa que contrata, e não é isso que a gente quer, né? Mas acaba que a gente vai fazendo isso meio que para cumprir tabela, sabe? Contrata qualquer um, vai pondo para dentro, porque é isso que importa. A gente precisa de velocidade na contratação. Então a gente vai ter um tópico separadinho, exclusivo para atração e seleção, tá? E aí a gente vai falar agora, então, né, a nossa próxima etapa é: contratamos o funcionário, e agora? O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trazer esse funcionário para dentro da empresa? E aí é quando eu falo de integração. Mas antes eu quero trazer alguns números aqui para a gente refletir, tá? As organizações com um processo de integração padrão experimentam uma produtividade 50% maior de novos contratados quando é feita a integração. Normalmente, gente, a gente sabe que leva-se cerca de 6 a 8 meses para que um funcionário recém-contratado consiga atingir aí a produtividade total, ou seja, ele consiga trazer retornos financeiros para a empresa. Só que quando a gente tem uma integração bem feita, a gente consegue minimizar esse tempo e a gente consegue antecipar isso, tá? Para que a gente tenha o colaborador mais do lado da empresa mesmo e que ele consiga atingir o seu potencial, tá? E tem um outro dado aqui que diz que 69% dos funcionários têm mais chance de permanecer na empresa por 3 anos se experimentarem uma grande integração, tá? E aí, gente, quando eu falo de integração, não é um dia só, tá? A integração, ela é feita durante um certo período de tempo. Ou você acha que em um dia a gente consegue aprender tudo sobre a empresa? A gente consegue entender todos os processos? Então, não, leva-se um certo tempo. E é justamente esse tempo que eu trouxe em números aí, que é de 6 a 8 meses. Então, esse é, de fato, o período de uma integração de um novo colaborador. E a gente, muitas vezes, a gente não dá esse espaço para ele. Muitas vezes a gente não quer dar nem os 3 meses de experiência, né? Mas será que a gente conseguiu integrar bem esse colaborador? Será que a gente conseguiu fazê-lo, de fato, se sentir em casa? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a gente. E quando eu falo de integração, tem uma frase que eu acho que encaixa perfeitamente aqui. O óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa entender quais são as expectativas com o colaborador, né? Na verdade, e o colaborador precisa entender quais as expectativas para a vaga dele, o que de fato a gente está esperando dele, quais as entregas que a gente precisa desse colaborador. E isso é feito durante o processo de integração, né? Quais são as metas que esse colaborador deverá cobrir? Como é que vai ser esse acompanhamento? Então, a gente precisa, sim, passar um passo a passo para esse colaborador. E, gente, não se iludam que se a gente tiver um manual, né? Muitas empresas têm o manual de integração, o manual do novo colaborador. Isso daí, gente, só serve para formalizar o processo, né? Agora, o que a gente precisa de fato ensinar e o que esse colaborador precisa entender é no dia a dia. Não é em um manual de boas práticas de RH, não é num manual de boas-vindas que esse colaborador vai se sentir integrado, vai se sentir de fato pertencente aí à empresa, né? Isso daí é no dia a dia e é algo constante. Então, a gente precisa sim falar de integração, muito conhecida e muito chamada hoje como processo de onboarding, né? E o que as empresas estão fazendo muito, tá? Até para trazer mais velocidade e flexibilidade nesse processo de integração, principalmente em empresas onde o nível de rotatividade é muito alto, a gente está utilizando muito as ferramentas online de treinamento,
né? Então, o E3Flix, por exemplo, a gente consegue colocar todo um processo de onboarding nele. Obviamente que vai ser ali o conteúdo teórico, né? Vai ter muitas coisas, muitas dúvidas que a gente consegue tirar dali. A gente consegue formalizar esses processos, né, dentro de uma plataforma que engrandece muito. Porque se o colaborador tem uma dúvida, ele consegue entrar lá rapidinho e rever o conteúdo. Então, vamos falar de segurança do trabalho, por exemplo. Ah, tem um equipamento aqui que eu tô com dúvida de como utilizar. Isso tudo a gente precisa passar sim na integração. Então, eu consigo entrar lá na plataforma, entender como que eu utilizo esse EPI, esse equipamento de proteção individual. Então, tem coisas que a gente consegue sim colocar tudo em sistema e que vai facilitar muito a nossa vida, né? Além de formalizar e reduzir aí para a gente um passivo trabalhista, né? Então, a gente consegue também auxiliar nesse sentido, porque gera certificado. Então, essas plataformas online de treinamento, elas vêm para nos auxiliar e elas auxiliam muito nesses processos, tá? Então, talvez seja uma saída boa para as empresas fazer essa integração no online, né? Obviamente, repassar para os gestores o dia a dia, né? Do que precisa ser passado para esse colaborador, mas a gente consegue sim reduzir custo, porque uma plataforma online acaba que a gente reduz o custo, então a gente consegue sim trazer essa plataforma para nos auxiliar nesse processo de onboarding, tá? E uma outra etapa dessa jornada do colaborador que a gente precisa sim observar é a parte de treinamento, né? E aí eu pergunto como é que a gente está capacitando o nosso time, né? Eu tenho hoje dentro da empresa uma plataforma online de treinamento. Eu tenho hoje dentro da minha empresa espaço para que as pessoas treinem, para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas façam treinamentos fora da empresa. Eu tenho dentro da minha empresa treinamentos para o time, treinamentos para a equipe, e aqui eu não estou falando só de integração, eu estou falando no âmbito geral mesmo, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa trazer esse treinamento constante para o nosso time. A gente precisa incentivar as pessoas a estudarem e se capacitarem, porque é isso que vai trazer inovação dentro da nossa empresa. É isso que traz engajamento. A gente dar esse espaço para as pessoas de se desenvolverem mesmo, né? E aí entra a parte do desenvolvimento. O que eu falo, né, quando a gente fala muito de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer as pessoas, né? Entender quem são elas, entender o que elas têm para acrescentar para a gente e assim, gente, conhecer de uma forma com o coração aberto mesmo, demonstrar esse interesse genuíno pelo outro. E só assim eu vou conseguir desenvolvê-la, porque só assim eu vou saber quais são as necessidades desse colaborador. É conhecendo-o. E como que a gente conhece? Através da boa comunicação, da escutativa, do observar, né? Da gente ter de fato um interesse pelos nossos colaboradores e interesse nele como pessoa de uma forma geral, né? É só assim que eu vou conseguir desenvolver pessoas. E uma das ferramentas que a gente tem de desenvolvimento, que eu falo que é de fato a nossa melhor ferramenta e que poucas pessoas utilizam porque é dura, é difícil e nós não fomos treinados e preparados para ter conversas difíceis, que é o feedback. Então, gente, feedback constante é o que mais desenvolve, é o que mais faz com que o outro evolua, tá? E então a gente precisa pensar o porquê que é tão difícil de a gente aplicar feedback, né? Por que eu sou tão fechada para isso, né? E aí, uma grande resposta que eu tenho para mim é porque eu não sei receber feedback. Eu não fui educada para receber críticas, né? Porque é assim que a gente enxerga o feedback. Eu não fui criada
para receber um bom feedback. Então, é por isso que eu tenho até medo de dar feedback. Mas é uma ferramenta brilhante e se a gente quer desenvolver pessoas, a gente precisa, sim, em alguns momentos, ter algumas conversas difíceis. Então, a gente precisa, sim, dar feedback para o nosso time. E eu falo que essa é a prioridade das lideranças. É a prioridade do gestor, tá? Bom, e dentro da jornada do colaborador, a gente falou um pouquinho na semana passada sobre essa questão do desligamento humanizado, né? Mas como é que tem que ser essa partida? A gente precisa olhar e pensar por qual razão esse colaborador está saindo. É um pedido? É a empresa que está demitindo, né? E quando a gente começa a ver um número grande de pessoas pedindo demissão, aí é que a gente tem que olhar mesmo para dentro de casa e pensar: caramba, por que as pessoas estão saindo? Por que a minha empresa não está sendo um ambiente facilitador para que as pessoas queiram continuar dentro dessa empresa? Então, esse é um momento que a gente também precisa olhar. E a gente precisa olhar muito, né? Será que tem algo que a empresa possa fazer para manter esses talentos e diminuir aí esses pedidos de demissão? E como é que eu consigo verificar, como é que eu consigo acompanhar esse processo? Através de entrevista de desligamento, né? Então, a ferramenta entrevista de desligamento pode me auxiliar e muito nesse processo, tá? Pode me auxiliar e muito a entender o que está acontecendo dentro da empresa. Inclusive, gente, se vocês quiserem, me chamem lá no meu Instagram, MariCFBelo, e me solicitem essa ferramenta, né, que eu posso encaminhar para vocês um modelo. É obviamente que não é o único, mas eu posso encaminhar um modelo que eu utilizo nas empresas nas quais eu passei, de entrevista de desligamento, que eu compartilho, obviamente, com vocês, tá bom? E eu trazendo alguns números aí sobre desligamento, teve uma pesquisa da Michael Page que saiu, que diz que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, né? A gente precisa, sim, observar se eu, como gestora, o que eu estou fazendo para as pessoas estarem solicitando demissão, né? Eu preciso observar o porquê que o gestor X tem mais desligados que o Y. Então, eu preciso analisar todos esses processos, tá? E quando a gente fala de desligamento, os principais motivos para os pedidos de demissão, conforme ainda essa pesquisa da Michael Page, o primeiro é sentimento de que o chefe não é um líder, por exemplo, ou seja, não é uma inspiração para o meu dia a dia, né? O segundo pedido, falta de crescimento profissional, ou seja, se eu não desenvolvo os meus colaboradores, se eu não proporciono para eles uma possibilidade de crescimento, ele não vai ficar na minha empresa, né? E o terceiro, falta de feedback para o desenvolvimento profissional. Gente, acreditem, as pessoas, elas querem receber feedback. A gente pode não saber receber, mas a gente quer receber. E quanto mais a gente vem falando sobre feedback nas empresas, mais comum esse processo vai se tornando. Mais comum e acessível as pessoas vão até se abrindo para isso, né? Porque eu vou começando a aprender a receber feedback, tá? E aí tem uma outra fonte aqui, né, dos 7 pecados capitais dos chefes, também falando da Michael Page, né, dessa pesquisa que eles soltaram, aí se eu não me engano ela é de 2021, onde ela diz que liderança sem referência é um problema dos nossos chefes, deixar de reconhecer o colaborador, falta de feedback, não treinar, delargar versus delegar, falha na contratação e excesso de reuniões. São 7 pecados capitais dos chefes. André, boa tarde, tudo bem?
André, vai no Mari CF Belo. E aí você me manda no direct que eu encaminho para você, tá bom? Porque aí essa conta eu tenho a gestão dela. Obrigada, viu, André? Espero que você goste e que você tire bastante proveito aí dessa entrevista de desligamento. E quem mais quiser, gente, só me mandar um direct que eu encaminho para vocês na hora, tá? E aí, gente, só pra gente finalizar, né? Como é que a gente fideliza dentro dessa jornada do colaborador? Como é que a gente fideliza os nossos colaboradores, né? Será que na minha empresa eu tenho programas de reconhecimento? Eu tenho um produto competitivo para comercializar, né? Eles vestem a marca, eles vendem a empresa, eles gostam da empresa onde eles estão trabalhando. Será que eu tenho possibilidade de carreira? Será que eu tenho programas de treinamento e desenvolvimento? Será que eu tenho cultura focada nas pessoas? Será que essa jornada do colaborador está de fato acontecendo? Então, gente, eu quero deixar isso como reflexão para vocês. E na próxima sexta-feira, às 12h30, a gente vai ter um tira-dúvidas aí de toda essa jornada. Então, vocês podem trazer os cases de vocês, vocês podem trazer as dúvidas de vocês, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre toda essa jornada aí do colaborador e o como que nós, RH, podemos fazer para auxiliar o nosso time, tá bom? Pessoal, obrigada, tenham um excelente dia e na sexta-feira tem mais coisa de RH.